Você sabe o que é juizado especial cível? Gil, explica. Os juizados especiais foram... E essa impressão também. Senhor presidente, eminentes ministras, eminentes ministros, Vossa Excelência, creio que tem razão, no sentido de que houve uma proposição da parte da relatoria ao julgar o agravo da Procuradoria-Geral da República. Essa relatoria indicou como juízo destinatário a Justiça Federal do Distrito Federal. Sua Excelência, o ministro Alexandre de Moraes, fez referência a que os fatos teriam ocorrido em São Paulo e, portanto, a competência seria da Justiça Federal no estado de São Paulo. E vários colegas se referiram a esse tema como um tema que poderia, eventualmente, retornar para uma deliberação final. Eu creio, senhor presidente, que é melhor não deixar dúvida quanto a isso, e se Vossa Excelência colocar este tema em julgamento, eu me permito, desde logo, adiantar que estou mantendo a posição que trouxe no voto, de ter como juízo destinatário a Justiça Federal do Distrito Federal. Presidente, peço a palavra pela ordem. Pois não, presidente. Presidente, uma pequena ponderação, sem tomar parte ainda nesta questão que é importante. Quer dizer, o ministro Fachin realmente propôs que os processos fossem enviados para Brasília, Distrito Federal. O ministro Alexandre de Moraes suscitou uma posição, entendendo que, por força do artigo 70 do Código de Processo Penal, o foro competente, em princípio, seria São Paulo. Eu também, de certa maneira, já me inclinei neste sentido, inclusive no voto que proferi sobre a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. O que eu queria ponderar ao egrégio plenário é o seguinte, que realmente matéria de competência é uma matéria extremamente complexa e normalmente ela precisa de uma cognição ampla, exauriente para ser decidida. Ou, em outras palavras, eu penso que um agravo de instrumento tem limites muito angustos, muito estreitos, que não permitem que nós decidamos, desde logo, esta matéria em termos definitivos. Inclusive, verificando durante essa semana, eu constatei que as denúncias, em média, têm de 120 a 140 páginas, trazendo fatos extremamente complexos e que penso que não podem ser apreciados assim de forma vertical no agravo de instrumento. Pois bem, verifico também que a defesa não teve oportunidade de se manifestar sobre isto amplamente. Ela simplesmente disse o seguinte, olha, repilo todos os argumentos do Ministério Público que foram veiculados no agravo regimental. Portanto, neste caso, nós não tivemos um contraditório e a ampla defesa que a Constituição estabelece. Não obstante isso, senhor presidente, concordo também com o ministro Fachin que talvez devamos decidir isto, pelo menos preliminarmente, para que os processos não fiquem em suspensos e fazer como temos feito sempre, permitindo que o juízo que recebe os processos possa, num segundo olhar, eventualmente declinar da competência para outro juízo, ouvido a defesa. Isso tem acontecido com muita frequência e tem sido até um padrão por parte do Supremo Tribunal Federal, quando nós deslocamos certos processos para a Justiça Eleitoral e, juntamente com esse deslocamento em função dos crimes eleitorais, vão os crimes conexos, nós sempre dizemos, olha, fica ressalvada a possibilidade do juízo, não é, de que recebe o processo decidir definitivamente, à luz dos processos que recebe, qual é o juízo competente. Então, senhor presidente, apenas para dizer isso, concordo com o ministro Fachin que talvez devamos definir esta matéria para que não fique, pelo menos, dúvida num primeiro momento, mas nós temos que, em observância ao princípio fundamental da Constituição, que é o princípio do contraditório e da ampla defesa,
que não foi propiciada aos defensores do paciente neste agravo regimental, que ele possa se manifestar novamente no juízo de origem sobre a competência definitiva, não obstante esse juízo precário e efêmero que vamos fazer agora no bojo de um agravo regimental. Era isso, senhor presidente, e peço escusas pelo alongado da minha manifestação. O advogado está pedindo a palavra pela ordem. Doutor Zanin. Pois não. Eminente ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, eminente ministra Carmen Lúcia, eminente ministra Rosa Weber, eminentes ministros. Há 2 pontos que eu gostaria de trazer apenas para reflexão. No tocante a essa questão da definição da competência, efetivamente não tivemos a oportunidade de debater, sobretudo, nestes autos. Agora, há uma outra questão que diz respeito ao que foi colocado pelo eminente ministro Luiz Fux, no final da última sessão, após apregoar o resultado. Vossa Excelência disse que hoje iríamos julgar a suspeição. E eu indago a Vossa Excelência qual é o recurso que devolveu ao plenário esta matéria, pois o recurso da Procuradoria-Geral da República não faz alusão à suspeição. E a suspeição foi decidida no dia 9 de março pela segunda turma e não houve recurso quanto à fixação da competência da turma para analisar essa matéria. Então, me parece que existiria uma revisão de ofício de uma matéria já preclusa. Era isso, eu agradeço a oportunidade. Pois não. Presidente, Vossa Excelência me daria a palavra? Eu concedo a palavra a Sua Excelência, ministro Marco Aurélio. Presidente, nós ainda estamos na primeira matéria, que é a matéria alusiva à incompetência. E precisamos definir qual é o juízo competente, porque uma coisa é o instituto da declinação. Algo diverso é quando o órgão máximo do judiciário pátrio assenta que um juízo é incompetente. Ele o fazendo, ele tem que indicar na decisão proferida qual é o competente. E se não souber qual é o competente, é porque não deveria ter declarado a incompetência do anterior. E o próprio Código estabelece que o juiz pode indicar um juízo competente diferente daquele que foi indicado pela parte ou pelo Ministério Público. Mas isso fica muito bem, presidente, na declinação. Nós não estamos aqui numa questão em que haja sido ajuizada a ação no Supremo e estejamos já esquecendo que o Supremo é o órgão máximo do Judiciário e que a palavra dele tem uma envergadura maior, né? Em que tenhamos declinado. Nós assentamos contra o meu voto, mas a maioria assim decidiu que seria incompetente, é incompetente o juiz de Curitiba. Ora, se nós assentamos essa incompetência, é porque nós sabíamos de antemão qual seria o competente. Não dá para deixar a matéria sem definição. Eu concordo com a Excelência. Concedo a palavra ao ministro Alexandre de Moraes. Presidente, cumprimento inicialmente Vossa Excelência, ministro Luiz Fux, nossa vice-presidente, ministra Rosa Weber, ministra Carmen, caros ministros, cumprimento também o doutor Humberto Jacques, vice-procurador-geral da República, e o doutor Cristiano Zanin, advogado. Presidente, eu que suscitei uma posição divergente. Então, eu, em rápidas palavras, gostaria de dizer, em primeiro lugar, que assim como colocou, entendendo as preocupações do eminente ministro Ricardo Lewandowski, mas como colocou o ministro Edson Fachin e agora nosso decano, o ministro Marco Aurélio, também entendo que a questão a ser discutida é quem é competente. Se nós decidimos que o juízo da 13ª vara é incompetente, temos que indicar, ao meu ver, temos que indicar qual o juízo competente, até para que haja continuidade do processo nos termos definidos
no voto do eminente ministro Edson Fachin é para demonstrar exatamente isso. A questão foi de competência. E a maioria do Supremo Tribunal Federal, por 8-3, entendeu que o juízo de Curitiba é incompetente e deve decidir quem é o competente. E aí, presidente, por que falei e votei no sentido da Justiça Federal de São Paulo? Eu analisei as 4 denúncias, o ministro Ricardo Lewandowski bem colocou, cada denúncia tem em torno de 140 laudas, é uma coisa extremamente longa e analítica, mas a estrutura das 4 é absolutamente semelhante. É a mesma estrutura. Diferente da estrutura da acusação no caso paralelo que nós julgamos em dezembro de 2019, no chamado quadrilhão do MDB, em que o que a acusação imputava é que haveria uma quadrilha num partido político que atuava no Congresso Nacional, essa era a imputação, e fazia diversos ilícitos, cometia diversos ilícitos. Aqui não. Ao meu ver, com todo respeito às posições em contrário, mas aqui a estrutura das 4 denúncias diz, vai contando a história, dizendo da corrupção que envolveu inúmeras autarquias, sociedades de economia mista, ministérios, notadamente também a Petrobras, tem o chão da Petrobras. A partir disso tudo, havia uma caixinha, dessa caixinha se pagava A, B, C, e depois da história toda, vem. A acusação não é pela história toda. A acusação não é pela organização criminosa. Há outras investigações em relação a isso. Depois dessa narrativa toda, para contextualizar, a acusação é específica. Sítio de Atibaia, apartamento triplex no Guarujá, Instituto Lula. Ou seja, houve o contexto, mas essa grande organização apontada como criminosa não é investigada nessas denúncias. Aqui são casos específicos. E os casos específicos, todos eles não têm, a meu ver, nenhuma relação com o Distrito Federal. Assim como, a meu ver, não tinham relação com a 13ª Vara de Curitiba. Mas tem toda a relação com a Justiça Federal de São Paulo. Por isso, presidente, que também, assim como expôs o ministro Fachin, mantendo o seu posicionamento em relação ao Distrito Federal, também já antecipo aqui que mantenho meu posicionamento em relação à Justiça Federal de São Paulo. Eu vou colher os votos. Então, eu começo pelo relator, que fixa a competência do juízo de Brasília, conforme consta do seu elucidativo voto. Como vota o ministro Nunes Marques com relação à fixação do foro competente? Senhor presidente, primeiramente, boa tarde. Vossa Excelência, boa tarde a todas as ministras e aos ministros, ao advogado procurador-geral. Senhor presidente, eu entendo que essa matéria não foi votada em sede de preliminar. Então, não foi superada nenhuma fase para se devolver a todo o plenário essa discussão. 3 ministros votaram fixando a competência na 13ª Vara da Seção Judiciária de Curitiba e 8 ministros votaram pela incompetência. O deslocamento da competência ele está, ao meu sentir, imbricado na parte dispositiva. Então, caberia aos 8 ministros, na complementação do seu voto, fazer a indicação do juiz escorrido. Então, eu não teria mais como votar se São Paulo ou se Brasília, se o meu voto é pelo reconhecimento da competência da 13ª Vara de Curitiba. Sim, Vossa Excelência votou, mas... Votei. Entendi. Votei. Votou vencido, como eu. Vencido, exato. Mas, eventualmente, vencido nessa questão... Eu estou entendendo que, como não é preliminar, não devolveria para o barco. Eu estou no mesmo barco. Eu estou no mesmo barco do ministro Nunes Marques. Sim. Porque nós continuamos no julgamento. Evidentemente, agora a definição, se São Paulo ou DF, cabe à maioria, não nós outros, que entendemos que seria competente o juízo de Curitiba.
não é um problema de se suplantar uma liminar e ter-se que ir ao mérito. É o âmago da controvérsia em si, incompetência. Isso da mesma forma. Se a consequência, qual é o competente? A maioria formada é que deve dizer. Exato. Se é de São Paulo ou do DF. Eu, por exemplo, ouvido sobre a matéria na minha hora, penúltimo voto, eu vou dizer, olha, continuo convencido que o juízo competente, né, é o de Curitiba. Agora, eu devo dizer que há um segmento interessado em que a matéria fique no limbo, que é a defesa. É verdade. Mas como nós votamos iguais, eu, Vossa Excelência e o ministro Nunes Marques, vamos escolher o voto também dos demais colegas. Então, o ministro Nunes Marques entende que é Curitiba. Sim, mantém o posicionamento. O ministro Edson Fachin mantém, evidentemente, seu voto no DF. Ministro Fachin, só para que eu tenha um posicionamento mais claro, quando isso foi arguído pela defesa, ela indicou algum juízo competente? Senhor presidente, eu até iria prestar esse esclarecimento, mas a matéria seguiu no debate. Isso foi objeto do agravo da Procuradoria-Geral da República, que recorreu da minha decisão, sustentando precisamente a tese da competência integral e plena da 13ª Vara de Curitiba. E, subsidiariamente, além de pedir os efeitos prospectivos, que a maioria não acolheu, como também não acolheu a questão da competência, pediu daí a remessa para a Justiça Federal do Estado de São Paulo. Por isso que eu votei pela negativa integral, pelo não provimento do agravo da PGR, porque também esse pedido subsidiário, no meu voto, foi rejeitado. Isso veio em agravo, houve espaço para contrarrazões, ou seja, ainda que estejamos em sede de agravo do instrumento, a matéria foi debatida e, no meu modo de ver, com todo respeito à posição do eminente ministro Alexandre Moraes, as condutas que foram imputadas são imputadas como tendo sido praticados, então, na condição da chefia do Poder Executivo. Não se trata de estabelecer nenhum foro de atração, mas trata-se, sim, não de localizar onde se situam bens, coisas, nesse sentido, mas sim aonde se situa o juízo do local onde os atos teriam sido cometidos. E como são imputados atos decorrentes do exercício da chefia do Poder Executivo, é isso que me motivou a manter a competência, a indicar exatamente como deve se fazer quando se declara incompetência, indicar como juízo competente a Justiça Federal do Distrito Federal. Mas tão importante com esse esclarecimento, ministro Fachin, é o esclarecimento de Vossa Excelência que houve contraditório, houve razões e contrarrazões sobre esse tema. Então, continuo a acolher os votos. Ministro Alexandre de Moraes, Vossa Excelência vota pela competência do juízo de São Paulo. Ministro Luiz Roberto Barroso, como vota Vossa Excelência? Presidente, boa tarde, Vossa Excelência, boa tarde a todos, ministra Carmen Lúcia, ministra Rosa Weber, prezados colegas, doutor Humberto Jaques, doutor Cristiano Zanin. Presidente, eu vou pedir todas as vênias à divergência para entender que a competência seja do Distrito Federal, porque também eu entendo que as tratativas foram feitas em Brasília, já que o paciente era o chefe do Poder Executivo com sede em Brasília. Não acho que propriamente seja o local onde haja o desdobramento do suposto crime que tenha sido praticado. Porque, do contrário, se foi uma propina relacionada com uma obra em Angola, a competência teria que ser de Angola. Ou se foi uma propina relacionada a um porto em Cuba, a competência seria de Cuba. Portanto, não é para o destino eventual do ato de ofício que tenha sido praticado, se tiver sido praticado, mas sim onde houve esta tratativa. E, portanto, sou convencido de que tenha sido em Brasília
E também eu penso, como nós já decidimos anteriormente em plenário, que ao declinar da competência, nós devemos indicar qual o foro competente, até para que não haja essa discussão lá embaixo, para que vá para o local adequado, seja Distrito Federal, como a mim me parece ser o caso, seja São Paulo, e lá seja o destino definitivo. E com esse esclarecimento prestado pelo ministro Fachin, penso que está preclusa a discussão sobre foro. Inclusive, a defesa participou em contrarrazões e, portanto, o que se decidir aqui é definitivo, não é uma questão em aberta. Se mandarmos para o Distrito Federal, é o Distrito Federal. Se mandarmos para São Paulo, é São Paulo. Portanto, é assim que me parece e, portanto, estou me alinhando à posição do ministro Luiz Edson Fachin, relator. Ministro, conceda a palavra. Agora, Sua Excelência, a nossa vice-presidente, ministra Rosa Weber. Boa tarde, presidente. Sendo a todos os meus cumprimentos e acompanho o eminente relator. Muito obrigado. Ministro Dias Toffoli, como vota a Excelência? Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, senhor vice-procurador-geral da República, doutor Cristiano Zanin, senhoras e senhores, todos que nos acompanham. Senhor presidente, eu vejo uma linha bem fundamentada na divergência aberta pelo ministro Alexandre de Moraes, mas na dúvida entre Justiça Federal, se o foro seria a terceira região, São Paulo, Mato Grosso do Sul, ou o Distrito Federal, e tendo em vista aquilo que o eminente relator apontou a respeito, e agora reforçado pelo ministro Luiz Roberto Barroso, das tratativas terem eventualmente ocorridas no Distrito Federal, eu vou pedir a vênia divergência bem fundamentada, como só ia acontecer do ministro Alexandre de Moraes, e acompanhar o eminente relator, ministro Luiz Edson Fachin. Ministra Carmen Lúcia, com voto a Vossa Excelência. Boa tarde, senhor presidente, senhores ministros, senhor vice-procurador-geral, senhores advogados. Também eu, senhor presidente, vou pedir vênia a divergência inaugurada pelo ministro Alexandre de Moraes, que apresenta um raciocínio muito linear, muito aprofundado. Entretanto, como aqui já foi lembrado, esta não é uma decisão que fica isenta de eventual reavaliação pelo próprio juiz que venha a receber, razão pela qual a muito bem fundamentada decisão do ministro Edson Fachin, neste caso, me parece a que eu devo acompanhar, exatamente nos termos por ele postos, e é como voto, senhor presidente. Ministro Ricardo Lewandowski, Vossa Excelência já adiantou o voto, vota por São Paulo, né? Sim, presidente, eu queria primeiramente cumprimentar Vossa Excelência, que eu entrei abruptamente no diálogo, nos debates, não pude cumprimentar nem a Vossa Excelência, nem aos colegas e também, muito menos, ao senhor Procurador-Geral da República e aos advogados presentes e, sobretudo, aos funcionários que nos auxiliam no cumprimento dessa nobilíssima missão. Queria dizer rapidamente algumas palavras, senhor presidente. Eu não ignorei, quando eu me manifestei, que a defesa não tinha sido ouvida, que realmente ela foi ouvida, mas muito genericamente, porque tal como agora confirma o ministro Edson Fachin, na verdade a questão do foro de São Paulo, da competência de São Paulo, foi ferida no agravo regimental pelo Ministério Público, mas no último parágrafo, simplesmente em caráter subsidiário, como um pedido subsidiário, por lei. E a defesa o que fez? Ela simplesmente disse, olha, eu não concordo com nada do que o Ministério Público disse e repudiu in totum as alegações do Ministério Público. Portanto, quer dizer, não houve uma discussão vertical sobre o foro. Portanto, eu estou consciente de que a defesa realmente se manifestou en passant, de passagem, sobre essa questão, sem a ampla defesa que a Constituição lhe garante. Mas, claro que o plenário tem sempre razão, concordo que nós precisamos definir o foro.
Eu queria pedir vênia ao eminente relator, até porque já me manifestei no HC da suspeição na segunda turma, em que entendi que o foro competente para o julgamento dos 4 processos é de fato São Paulo. E justifico. Primeiro, em nenhum ponto, em nenhum local... presidente, em nenhum local das 4 denúncias existe alguma alusão que teriam sido feitas tratativas em Brasília. Jamais se diz, jamais falou em tratativas. O que existe realmente, como bem observou o ministro Alexandre de Moraes, o que existe é uma acusação de que o ex-presidente teria sido beneficiado com valores pagos em São Paulo relativamente a imóveis e atividades desenvolvidas em São Paulo, localizadas e desenvolvidas em São Paulo. Por essa razão, senhor presidente, e tendo em conta a dicção, e a meu ver é clara, do artigo 70 do Código de Processo Penal, vou pedir vênia ao ministro Fachin e aos que o seguiram para me alinhar à posição do eminente ministro Alexandre de Moraes e definir que o foro competente para julgar os 4 processos é São Paulo. Concedo a palavra agora à sua excelência, o ministro Gilmar Mendes, para a sua definição sobre o foro. Cumprimentar todos os ministros, cumprimentar Vossa Excelência e pedir todas as vênias ao ministro Alexandre de Moraes e agora ao ministro Lewandowski para sufragar a posição trazida pelo eminente relator. Examinei também a denúncia e a denúncia realmente é muito genérica. Por exemplo, ela diz: Lula, que ocupou o cargo de presidente da República no período compreendido entre 1º de 1 de 2003 e 31 de 12 de 2010, escolheu e manteve por longo período de tempo diretores da Petrobras comprometidos com a arrecadação de propinas, a fim de fazer o esquema funcionar, ou mais à frente. Lula, de modo consciente e voluntário, em razão de sua função e como responsável pela nomeação e manutenção de Renato de Souza Duque e Paulo Roberto Costa nas diretorias de serviço e abastecimento da Petrobras, solicitou, aceitou promessa e recebeu direta e indiretamente para si e para outro, inclusive por intermédio de tais funcionários públicos, vantagens indevidas. Nós já sabemos, isso já foi ressaltado, que o tipo do artigo 317, ele tem os verbos nucleares que diz: como sabe, o ilícito imputado consiste no ato de solicitar ou receber para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar a promessa de tal vantagem. No caso em tela, embora a suposta vantagem indevida tenha supostamente consistido na aquisição de um apartamento localizado na cidade de Guarujá, é o caso mais específico, bem como de recebimento de suas benfeitorias, o suposto crime de corrupção passiva teria se consumado, em tese, em Brasília, uma vez que na capital federal é que o réu teria, na condição de presidente da República, supostamente solicitado, recebido ou aceitado promessa de vantagem. Registre, aliás, que o fato das supostas vantagens indevidas terem sido recebidas em São Paulo não constitui critério atrativo da competência territorial, mas já foi agora observado pelo ministro Fachin, pelo ministro Barroso. Isso porque, como se sabe, o crime de corrupção passiva é delito formal, de consumação instantânea, ou seja, consuma-se no exato instante em que solicitada, percebida ou aceita a vantagem indevida. Isso já foi dito, inclusive, pelo plenário. Sendo a corrupção passiva um crime formal ou de consumação antecipada, é indiferente para a tipificação da conduta a destinação que o agente confira ou pretenda conferir ao valor ilícito aferido, que constitui, assim, mera fase de exaurimento do delito. Isso está no inquérito 2245 da relatoria do ministro Joaquim Barbosa. E eu lembro, inclusive, que já tivemos aqui, na segunda turma, a decisão a propósito do chamado quadrilhão do PT, em que se mandou também o processo para o Distrito Federal. Estou lembrando da PET 6664,
em que se disse, inclusive, esta da relatoria do ministro, redator para o acordo do ministro Dias Toffoli, em que se disse: pretendida fixação da competência da Seção Judiciária de São Paulo ou do Distrito Federal para conhecer de supostos ilícitos penais noticiados nos termos de colaboração. Plausibilidade jurídica da tese defensiva, narrativa que faz referência a fatos supostamente ocorridos em São Paulo e em Brasília, que a princípio não se relacionam com os ilícitos ocorridos no âmbito da Petrobras, alvo da apuração da Operação Lava Jato, não se justificando, portanto, a competência do juízo de Curitiba. Núcleo político que deverá ser processado na capital federal, na linha de precedentes. Cito também decisão da segunda turma, no julgamento da petição 7.075, em que se afirmou também a competência da seção judiciária do Distrito Federal. Portanto, o presidente, pedindo todas as vênias, acompanho o voto do eminente relator. Muito obrigado, ministro Gilmar Mendes. Concedo a palavra agora ao ministro Marco Aurélio, que já se pronunciou no sentido de que, tendo em vista que... Presidente, a essa altura, se eu tivesse que definir São Paulo, Brasília, seria no par ou ímpar, e como juiz eu não posso adotar o par ou ímpar. Então eu continuo convencido de que competente é o juiz de Curitiba, né? E não participo, portanto, da definição. Cabe à maioria formada definir se é São Paulo ou DF. A Excelência sabe que havia um juiz na França, o juiz Magnot, que decidia as questões nos dados, assim, pela religião adotada, pelas partes, mas não é o nosso caso. Então, como eu, Vossa Excelência e o ministro Nunes Marques, nós demos provimento ao recurso do Ministério, demos provimento ao recurso, não é isso? Para manter Curitiba. E agora, há uma divergência parcial do ministro Alexandre e Ricardo Lewandowski, que restam vencidos apenas em parte, porque acolheram a incompetência do relator. Eu vou complementar o resultado, porque a proclamação não era bem explícita nesse sentido. Então, no agravo regimental, no habeas corpus 193.726, relator ministro Edson Fachin, agravante do Ministério Público Federal, a decisão fica da seguinte forma: o tribunal, por maioria, negou provimento ao agravo regimental nos termos do voto do relator, vencidos em parte os ministros Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowski, que indicavam como competente o juízo de São Paulo, e vencidos em total extensão os ministros Nunes Marques, Marco Aurélio e Luiz Fux, que davam provimento ao recurso. Com isso, então, eu concluo essa parte remanescente que os eminentes ministros tinham aventado no final da sessão anterior. E agora, então, eu passo a palavra à Sua Excelência, o ministro Edson Fachin, para prosseguir no seu voto, na medida em que, à luz do raciocínio que Vossa Excelência empreendeu, como Vossa Excelência tinha julgado o habeas corpus, extinguiu o habeas corpus e declarou o prejuízo do habeas corpus relativo à suspeição. Então, Vossa Excelência já fez o relatório, cabe agora a Vossa Excelência explicitar essa parte do voto que diz respeito à prejudicialidade. Pois não, presidente. Eu reitero a minha saudação à Vossa Excelência e aos eminentes pares, que eu já houvera anteriormente me manifestado, mas volto a reiterar meus cumprimentos às senhoras ministras, aos senhores ministros, ao senhor vice-procurador-geral da República, professor doutor Humberto Jacques, ao senhor advogado aqui presente, doutor Cristiano Zanin. Com efeito, senhor presidente, pende de exame e decisão agravo regimental que foi interposto pelos impetrantes contra a extensão dos efeitos dados
à decisão concessiva da ordem de habeas corpus em relação a outros feitos. E, especificamente, volta-se esse agravo da defesa contra os efeitos declarados por mim, pelo relator, no sentido que acolhi na decisão agravada de reconhecer o prejuízo do habeas corpus 164493, em que se controvertia ou em que se controverte a suspeição do então juiz federal, Dr. Sérgio Fernando Moro. Sustenta-se que a declaração da prejudicialidade do HC 164493, que tem por objeto a alegada suspeição, que essa questão já teria sido superada pela segunda turma em sessão de julgamento realizada no dia 9 de março do corrente ano. Defende os impetrantes, ora recorrentes, são, portanto, aqui é a parte agravante, que os efeitos que emanam da decisão agravada, após o seu trânsito em julgado, somente poderão ser implementados em relação a alguns processos ajuizados em favor do paciente, devendo os demais, em razão da amplitude dos respectivos efeitos jurídicos, como ocorre na pretensão de suspeição, receber a prestação jurisdicional requerida. Por isso, a parte agravante requer o provimento do agravo para que, e cito literalmente o pedido, para que, abro aspas, a extinção dos feitos, com exceção do habeas corpus 164493, cujo julgamento já foi retomado por deliberação expressa do aludido órgão fracionário, somente ocorra após o trânsito em julgado da ordem de habeas corpus concedida nesse writ sobre a incompetência da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba e seus efeitos ex vi legis, fecho aspas. Este agravo, como disse e reitero, foi com vista à Procuradoria-Geral da República, que ofertou contrarrazões no prazo regimental. E por isso, quanto a este tema, cumpre perquirir, agora em sede de exame colegiado, a relação de prejudicialidade da prestação jurisdicional concedida com objeto de diversas pretensões deduzidas em favor do ora paciente perante este Supremo Tribunal Federal, em especial a contida no habeas corpus 164493, por meio da qual foi arguída a suspeição do ex-juiz federal, Dr. Sérgio Fernando Moro. Como disse, suscita a parte agravante no ponto questionamento no que diz respeito à projeção dos efeitos da ordem concedida, considerando a alegação de ter objeto mais abrangente aquela contida no habeas corpus 164493, já apreciado em decisão colegiada, tomado por maioria, por 4 votos, pela segunda turma. Digo no ponto que as alegações de incompetência do juízo e de suspeição do magistrado têm por objeto o restabelecimento da mesma garantia processual constitucional, qual seja o juiz natural que se tem por violado no caso concreto, seja pela não observância das normas que regem a definição da competência, seja pela incidência da autoridade judicial competente nas causas legais que anunciam a quebra da sua imparcialidade. A abrangência do direito fundamental à jurisdição prestada por juiz imparcial, no que se constitui, aliás, o núcleo da garantia do juiz natural, é explicitada pela Convenção Americana sobre Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, no artigo 8º, inciso 1º, prevê que toda pessoa tem direito a ser ouvida com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei,
na apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela, contra a pessoa, ou para que se determine seus direitos e obrigações de natureza civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza, diz este item 1º do artigo 8º do Pacto de São José da Costa Rica. Assim, daí entendo que tanto as normas que disciplinam a definição da incompetência e aquelas que enunciam as causas de impedimento ou suspeição de magistrados têm a rigor similar objeto de tutela. As condições objetivas para o impedimento e as subjetivas para a suspeição, dentre as quais situa-se o debate que está revestindo o tema aqui posto na prejudicialidade. Nada obstante similar objeto, há, no entanto, uma relação de complementariedade existente entre tais normas, aquelas que tratam das causas de impedimento em relação àquelas que tratam das causas de suspeição. Há uma nítida relação de complementariedade na concretização da garantia do juiz natural, uma vez que a definição da competência é pressuposto da aferição da imparcialidade subjetiva do magistrado, que não pode ser outro senão o competente para a prestação jurisdicional reclamada no caso concreto. Isso porque o primeiro elemento da relação processual subjacente ao direito de ação é a definição do juízo competente, sem o qual não há prestação jurisdicional legítima, ainda que exercida por magistrado imparcial. Entendo que, como efeito da definição da incompetência do juízo de primeiro grau, que acaba de ser decidida e proclamada aqui no Supremo Tribunal Federal, fica esvaziada a aferição da imparcialidade subjetiva do magistrado investido de jurisdição no juízo declarado incompetente. Com efeito, entendo que resolvida a controvérsia acerca do juízo competente, com a definição, neste caso, a definição tem como destinatária a Justiça Federal do Distrito Federal. Com a definição, portanto, daquele juízo que poderá prestar a jurisdição de forma legítima, é neste que se inaugura o interesse na aferição da incidência ou não do magistrado em causas que podem ou não evidenciar a parcialidade subjetiva. Neste caso, em análise, a presente impetração foi ajuizada em 4 de novembro de 2020, tendo a pretensão de declaração da incompetência do juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba sido acolhida monocraticamente em 8 de março de 2021, ocasião em que se reconheceu a competência, agora chancelada pela maioria deste Tribunal Pleno, a competência da seção judiciária do Distrito Federal para o processo e julgamento de ações penais deflagradas em desfavor do paciente. Por outro lado, em 8 de março de 2021, a pretensão de reconhecimento da suspeição do então magistrado investido de jurisdição na 13ª Vara Federal de Curitiba ainda não havia sido definitivamente julgada, uma vez que o julgamento daquele habeas corpus 164-493, embora iniciado em 4 de dezembro de 2018, encontrava-se suspenso em razão de pedido de vista. Assim, perante a inexistência, até então, do pronunciamento jurisdicional de mérito acerca da suspeição alegada nos autos do habeas corpus 164-493, a declaração de incompetência do juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba nos autos do habeas corpus 193-726, entendo, tornou prejudicada aquela pretensão e esvaziado o seu objeto. Acolhendo a segunda turma do Supremo Tribunal Federal,
em sessão realizada no dia 9 de março, também do corrente ano, por maioria de votos, foram 4 votos, não acolheu a indicação de adiamento do julgamento do habeas corpus 164-493, que foi por mim formulada na qualidade de relator do feito, e prosseguiu na análise do mérito da impetração, acolhendo a pretensão ali deduzida, como eu disse, por 4 votos, restando o relator vencido. Portanto, é legítimo que se indague se após aquele julgamento pelo colegiado da turma, poderia este plenário examinar a prejudicialidade. Entendo que a possibilidade de debate colegiado nesse tribunal pleno sobre a prejudicialidade declarada na decisão ora agravada surge com a impugnação específica deduzida pelos impetrantes, observado o devido processo legal com o contraditório exercido pela Procuradoria-Geral da República por meio das respectivas contrarrazões, encontrando-se a controvérsia integralmente devolvida ao plenário deste Supremo Tribunal Federal. Ademais, nada obstante proferida de forma unipessoal, como, aliás, autoriza o regimento interno desse Supremo Tribunal Federal, a decisão ora agravada se refere a um mérito da impetração, ou seja, não se cuidava naquela ocasião de decisão precária, atributo inerente às prestações jurisdicionais de natureza cautelar ou antecipatória, mas de decisão recorrível. Em outras palavras, tanto a deliberação da segunda turma, nos autos do habeas corpus 164-493, iniciada em 2018 e finalizada em 23 de março de 2021, tanto esta decisão como a decisão monocrática agravada cuidam de prestações jurisdicionais não alcançadas pelo trânsito em julgado, razão pela qual o tema da prejudicialidade compreendo ser, com o devido respeito das posições de sentido diverso, plenamente cognoscível pelo plenário desse Supremo Tribunal Federal, diante do efeito devolutivo que decorre da insurgência manifestada pelos impetrantes. É certo que o artigo 96 do Código de Processo Penal preceitua que a arguição de suspeição precederá qualquer outra, salvo quando fundada em motivo superveniente. Li, literalmente, o teor do dispositivo legal. Tal precedência, ou seja, a precedência ali prevista da arguição de suspeição, entendo deva ser analisada em conjunto com a norma que se extrai do parágrafo 1º do artigo 396-A do mesmo Código de Processo Penal. E mais, se insere no contexto em que, perante o mesmo juízo, são ofertadas arguições tanto de suspeição quanto de incompetência no prazo da respectiva manifestação em que instado a se pronunciar sobre esta matéria de modo direto ou mediatamente. Não tenho que o próprio juiz, cuja suspeição se alega, possa examinar previamente sua competência, porquanto, ao fazê-lo, poderá estar definindo a competência mesmo diante de alegação de suspeição. Nesse sentido, em meu modo de ver, a precedência da arguição de suspeição como precedente a qualquer outra, inclusive a arguição de incompetência. Mas não é disso, com o devido respeito, não é disso que aqui se trata, e como disse, reitero, com o devido respeito das percepções em sentido diverso. A pretensão de declaração de incompetência foi deduzida perante o Supremo Tribunal Federal, e assim também a de suspeição. E por isso que, no ponto, parece-me importante ter em consideração que o legislador ordinário prevê procedimentos específicos para os tratamentos das arguições de suspeição e de incompetência, nos termos do artigo 95 e seguintes do Código de Processo Penal, mediante a oposição de exceções a tempo e modo.
e em congruência com o já citado parágrafo 1º do artigo 396-A do Código de Processo Penal, as exceções devem ser opostas na resposta à acusação, sendo processadas em apartado. É nesse cenário que deve ser lida aquela ordem de precedência prevista no artigo 96 do Código de Processo Penal, pois quando aforadas de forma concomitante no prazo e modo previsto em lei. Aí sim, sem dúvida alguma, é que o dispositivo incide para impor análise de exceção de suspeição como precedente à de incompetência. O mandamento desse dispositivo, contido no enunciado do artigo 96, é desprovido de coesão quando, como ocorre na hipótese, as alegações de suspeição e incompetência são formuladas de forma incidental, seja por simples petição, seja mediante o ajuizamento de habeas corpus. Colho no ponto específico de lição de refinada dogmática do direito processual penal e peço licença para, no ponto, e especificamente apenas sobre este ponto, citar as lições de Eugênio Pacelli e Douglas Fischer. Cito literalmente o que esses ilustres autores afirmaram na edição de 2021 de seus comentários ao Código de Processo Penal e Jurisprudência. Abro aspas. Na realidade, a imparcialidade do juiz é requisito de validade do processo. Juiz suspeito ou impedido não deve despachar no processo e muito menos decidir. Por isso, a aludida exceção tem precedência sobre as demais. Note-se, contudo, que, ao menos do ponto de vista cronológico, as coisas não funcionam como apontado. Nos termos do artigo 396-A, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, o juiz somente processará as exceções do artigo 95 após o recebimento da denúncia. É dizer, o juiz eventualmente suspeito já teria superado, em tese, o juízo acerca das condições da ação e dos pressupostos e requisitos processuais segundo o disposto no artigo 395 do Código de Processo Penal. De todo modo, levantada a questão de suspeição a qualquer tempo, todos os atos praticados serão nulos. A ordem das exceções se justifica unicamente sob tal perspectiva. Por isso, a ressalva quanto ao conhecimento posterior do vício de suspeição e impedimento, fecho aspas. Por isso, com o devido respeito, entendo superada aqui esta leitura da pretensa precedência e, por isso, entendo que a consequência é a extinção do habeas corpus 164.493 sem julgamento do mérito, conforme enunciado na decisão hora gravada e o fez nos termos do inciso 9 do artigo 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Destaco ainda que o fato da pretensão de declaração da suspeição do magistrado excepto ter sido aforada por primeiro aqui no Supremo Tribunal Federal, quando comparada com o pedido de reconhecimento da incompetência do juízo, não obsta o reconhecimento da sua prejudicialidade. Isto porque a cisão das insurgências cuida de legítima opção exercida pela defesa técnica do ora impetrante, mas que não condiciona o Supremo Tribunal Federal no exercício da jurisdição. Com efeito, perante o STJ, perante o Superior Tribunal de Justiça, a defesa do ora impetrante reuniu, na mesma impetração, as alegações de suspeição do magistrado e incompetência do juízo, conforme se infere de cópia da petição inicial do habeas corpus ali aforado, bem como do respectivo acórdão proferido no julgamento lá no âmbito do STJ do agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus 398570, que é o documento 36 anexado ao habeas corpus 164.493 perante este Supremo Tribunal Federal. Contudo, embora lá no STJ tenha havido reunião das alegações de suspeição do magistrado e incompetência do juízo na mesma impetração, aqui, perante este Supremo Tribunal Federal,
as alegações constituem objeto de 2 habeas corpus, aflorados em momentos distintos. A impetração em que se alega a suspeição foi protocolada em 5 de novembro de 2018, dando origem ao habeas corpus 164-493. Ao passo que a alegação de incompetência do juízo, objeto dos presentes autos, foi protocolada apenas em 4 de novembro de 2020. Portanto, embora se cuide, nem poderia se negar hipótese alguma, que se cuida do legítimo exercício do direito de defesa, as opções feitas pela douta defesa técnica não modificam a relação de prejudicialidade inerente à definição do juízo competente e da verificação das causas de impedimento ou suspeição do magistrado no juízo investido. Quando proferida e tornada pública a decisão monocrática, ora agravada, e assim eu fiz em 8 de março de 2021, o julgamento do habeas corpus 164-493 se encontrava paralisado há mais de 2 anos, em razão de pedido de vista formulado em 4 de dezembro de 2018, o qual, frisa-se, em 8 de março de 2021, não se encontrava no calendário de julgamentos da segunda turma, ordinariamente divulgado ao final da semana antecedente, o que, de fato, só veio a ocorrer na própria manhã do dia 9 de março de 2021, quando efetivamente retomada a deliberação colegiada, que foi finalizada apenas em 23 de março de 2021. A circunstância do julgamento colegiado encontrar-se suspenso em razão de pedido de vista não me parece, com o devido respeito, não me parece impeditiva ao reconhecimento da superveniente prejudicialidade da pretensão, mesmo por meio de decisão monocrática. Autoriza essa decisão democrática, lhe confere legitimidade jurisdicional o inciso 9º do artigo 21 do regimento interno desse Supremo Tribunal Federal, que, consoante assente a compreensão desse tribunal, é lei. E, ademais, além do fundamento legal, há precedentes. Tal proceder que tomei não é inédito no âmbito desse Supremo Tribunal Federal. Por ocasião do julgamento do habeas corpus 155610, em sede de agravo regimental, da relatoria do eminente ministro Gilmar Mendes, Sua Excelência, em 8 de outubro de 2019, de forma unipessoal, julgou prejudicado o agravo regimental interposto pela Procuradoria-Geral da República contra a decisão monocrática concessiva da ordem de habeas corpus. Nada obstante, já iniciado o julgamento colegiado, suspenso em 12 de novembro de 2018, em razão de pedido de vista por mim formulado na qualidade de integrante da segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Cito ainda o julgamento do habeas corpus 152856, em sede de agravo regimental, da relatoria do eminente ministro Ricardo Lewandowski. Iniciado em 11 de setembro de 2018, perante a segunda turma do Supremo Tribunal Federal, o julgamento de agravo regimental interposto pela Procuradoria-Geral da República contra a decisão monocrática concessiva da ordem de habeas corpus foi suspenso em razão de pedido de vista por mim formulado na qualidade de integrante do aludido órgão colegiado. Nada obstante, tenha restituído os autos para a continuidade do julgamento em 24 de setembro de 2018, o eminente ministro relator, diante de causa superveniente, declarou a perda do objeto da impetração por meio de decisão monocrática proferida em 16 de outubro de 2019. Além desse fundamento legal e em precedentes, também assento que, sequer pela perspectiva dos efeitos que decorrem do reconhecimento de cada um dos vícios processuais, é possível afirmar a inexistência da prejudicialidade da pretensão deduzida no habeas corpus 164-493,
após o reconhecimento da incompetência do juízo. Rememoro que, no âmbito do direito processual penal, a declaração de nulidade de determinado ato viciado pressupõe a comprovação de prejuízo para a acusação ou para a defesa, conforme preceitua a regra geral prevista no artigo 563 do Código de Processo Penal. Embora os artigos 100 e 567, ambos do mesmo Código de Processo Penal, culminem a sanção de nulidade aos atos processuais praticados por magistrado suspeito ou declarado incompetente, a norma que se extrai de ambos os dispositivos se encontra submetida à regra geral que estabelece como pressuposto da nulidade a existência de prejuízo. Ou seja, o reconhecimento da incompetência do juízo ou da suspeição do magistrado não implica necessariamente na declaração de nulidade de todos os atos processuais praticados. Ao menos é o que se encontra como suporte de precedentes desse Supremo Tribunal Federal, mais recorrentes em hipóteses em que se cuidou do vício de incompetência. Cito, nesse sentido, como precedente do eminente ministro Celso de Mello, a decisão no habeas corpus 179-164, em sede de agravo regimental apreciado perante a segunda turma em 10 de outubro de 2020. Assentou Sua Excelência a possibilidade, mesmo na hipótese de incompetência absoluta, de ratificação por parte do órgão judiciário competente dos atos processuais até então praticados, inclusive os de índole decisória. Nesta mesma linha, também cito da relatoria da eminente ministra Rosa Weber, no RHC, recurso em habeas corpus 151-402, em sede de agravo regimental, julgado em 23 de março de 2009, perante a primeira turma, em que Sua Excelência assentou que a alegação e a demonstração de prejuízo são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção, e citou Sua Excelência como precedente o habeas corpus 107-769 da relatoria da eminente ministra Carmen Lúcia. Há diversos outros precedentes que estou citando nesta parte do voto, inclusive da lavra de Vossa Excelência, presidente, no RHC, recurso em habeas corpus 142091, apreciado em 1º de setembro de 2017, perante a primeira turma. Nesta dimensão, assim se afirmou o fator determinante da ausência de prejuízo. Nas excepcionalíssimas hipóteses em que este tribunal deliberou sobre um mérito de pretensões de suspeição de magistrado, excepcionalíssimas hipóteses em que examinou essas pretensões de suspeição de magistrados, este tribunal entendeu que a configuração da parcialidade do órgão não teria culminado necessariamente na declaração de nulidade de todos os atos processuais praticados e, evidentemente, também cito aqui precedente perante a segunda turma de minha relatoria, redator para o acórdão, o eminente ministro Gilmar Mendes, julgamento de 25 de agosto de 2020, onde se assentou agravo regimental parcialmente provido para declarar a nulidade da sentença condenatória proferida por violação à imparcialidade do julgador. Entendo, salvo a compreensão diversa e com o devido respeito às percepções distintas, que o prejuízo nesse plano é o fator determinante. E assim, a partir da declaração da incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba ao processo e julgamento das ações penais deflagradas em desfavor do paciente, as demais pretensões deduzidas
perante o Supremo Tribunal Federal e expressamente indicados na decisão agravada, inclusive a versada no habeas corpus 164.493, entendo que perderam seu objeto em razão do superveniente prejuízo. Cumpre consignar que a decisão monocrática que proferi foi reproduzida por despacho nos respectivos feitos cujas pretensões foram declaradas prejudicadas. Regularmente intimados, os impetrantes não manifestaram insurgência, pugnando tão somente por se aguardar o trânsito em julgado da presente prestação jurisdicional para a implementação dos efeitos da prejudicialidade declarada. A ausência de específica impugnação evidencia, em meu modo de ver, a pertinência da prejudicialidade declarada nas demais pretensões deduzidas perante este Supremo Tribunal Federal. É por isso, senhor presidente, antecipando o meu reconhecimento que há, e todo o respeito às percepções distintas, é como voto e nego o provimento ao agravo regimental. Senhor presidente. Pois não, ministro Gilmar Mendes. Tendo em vista que o advogado pede a palavra, Vossa Excelência concede a palavra antes ou prefere falar agora e depois... Não, por favor, vamos ouvir o advogado. Eu acho que tem que ouvir o relator sobre isso, mas ouçamos o advogado. Então, doutor Cristiano Zanin, Vossa Excelência, até a palavra. Não tem objeções, presidente, ao ouvir o advogado. Agradeço, Vossa Excelência, pela oportunidade. Apenas gostaria de dizer que, à luz do que foi dito pelo eminente ministro Edson Fachin, ou seja, que estamos julgando um recurso da defesa, com o devido respeito, o encaminhamento de análise sobre a suspeição levaria a uma situação em que o recurso da defesa estaria gerando uma rediscussão sobre a suspeição, o que, data vênia, não seria possível, até porque poder-se-ia chegar até mesmo a reformar-se impérios. Então, era só essa observação, salientando que estamos julgando um recurso da defesa, como ficou claro agora na fala do eminente ministro Edson Fachin. Doutor Zanin, eu mesmo me sinto habilitado a responder a Vossa Excelência, autorizado pelo ministro Edson Fachin, pelo ministro Gilmar Mendes, porque o regimento interno do Supremo Tribunal Federal, ele é claro no sentido de que é da competência exclusiva do relator julgar prejudicado pedido ou recurso que haja perdido objeto. Isso significa dizer que, nesse caso, o magistrado pode agir de ofício. Em todos os casos em que o magistrado pode agir de ofício, não impede a provocação da parte. Naquilo que só pode agir mediante a provocação da parte, ele não pode agir de ofício. Em caso, o magistrado pode agir de ofício independentemente da provocação da parte. Então, essa é a explicação pela qual Sua Excelência, o ministro Edson Fachin, se ouve bem ao declarar prejudicado o habeas corpus. Presidente, apenas corroborando o que Vossa Excelência acaba de ressaltar, é possível ao relator do agravo trazer a matéria em questão de ordem. Que a questão de ordem é matéria de ordem pública, inclusive, segundo o regimento interno. Então, eu acredito, não estamos fazendo aqui uma sabatina, acredito que tenha respondido o eminente advogado dentro dos parâmetros do regimento e passa a palavra a Sua Excelência, o ministro Gilmar Mendes. Senhor presidente, tendo em vista que este caso se desenrolou na turma, eu pediria a vênia aos colegas que me precedem para eu poder antecipar o meu voto em relação a essa temática. E se não houver nenhuma objeção, eu gostaria de poder antecipar o meu voto, até para não submeter a uma questão de ordem ao tribunal. Então, vou indagar dos eminentes pares se há alguma divergência quanto ao ministro Gilmar Mendes
votar antecipadamente. Com a palavra, Marco Aurélio. Presidente, nós dois votamos depois de Sua Excelência. Sim, mas há uma ordem de votação, né? Há uma ordem. Há alguma objeção ao ministro Gilmar Mendes antecipar o voto? Não havendo, o ministro Gilmar Mendes, Vossa Excelência tem a palavra. Presidente, eu já lembrei aqui na sessão de quarta-feira que nós, neste habeas corpus que veio ao debate, o 193.726, nós tivemos sucessivas modificações entre a turma e o plenário, naquilo que eu chamei um zigue-zague ou um andar trôpego deste habeas corpus. Mas aqui eu estou lembrando o seguinte: temos um agravo regimental interposto por impetrante contra a decisão monocrática proferida pelo relator. Na decisão, concedeu-se a ordem de habeas corpus com fundamento no artigo 192, caput do regimento, para declarar a incompetência do juízo da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba para processar e julgar a ação penal 50.46.512, determinando-se entre os efeitos correlatos a remessa dos autos à seção judiciária do Distrito Federal. A ordem de habeas corpus foi estendida aos autos das ações penais tais. Neste agravo, discorrem os impetrantes sobre a prejudicialidade declarada ao final da decisão agravada. Em síntese, sustentam que a declaração de prejudicialidade do HC 164.493, que tem por objeto a alegada suspeição do ex-juiz federal Sérgio Fernando Moro, já teria sido superada pela segunda turma em sessão de julgamento realizada no dia 9/3/2021, não havendo que se falar em superficialidade, em prejudicialidade superveniente. Eu trago aqui um capítulo falando sobre a prejudicialidade em relação aos habeas corpus 164.493, 165.973, 190.943, 192.045, 193.433, 198.041, 178.596, 184.496, 174.988, 180.985, bem como nas reclamações 43.806, 45.948, 43.969 e 45.325. Conforme assentado pelo eminente relator, a decisão agravada afirmou a perda de objeto das pretensões deduzidas nesses habeas corpus referido, bem como nas reclamações. Isso porque, de acordo com o entendimento de Sua Excelência, as alegações de incompetência do juízo e as demais pretensões veiculadas nos outros processos teriam por objetivo o restabelecimento da mesma garantia processual constitucional, qual seja o juiz natural, que se tem por violado no caso concreto. Conquanto as diversas impetrações e reclamações constitucionais da juizada tenham relação com as ações penais em trâmite perante a 13ª Vara Federal de Curitiba, verifico que nenhum dos feitos correlacionados veiculam como causa de pedir remota a alegação de incompetência do juízo. Com as devidas vênias, descrevo brevemente o objeto das impetrações dos HC 165.973, 190.943, 192.045, 193.433, 198.041, 178.596, 184.496, 174.988, 180.985, bem como das reclamações 43.806, 45.948, 43.969 e 45.325. Apenas para que fique claro que não há coincidência total de objeto entre nenhuma dessas ações e o presente feito, esse que nós estamos julgando. No HC 165.973, questionam-se nulidades no julgamento do Superior Tribunal de Justiça relacionado ao processo do sítio de Atibaia, por falta de fundamentação. No HC 190.943, impugna-se nulidade em julgamento de embargo de declaração no STJ em razão da ausência do advogado e a realização do julgamento por videoconferência. No HC 192.045,
questiona-se a negativa ao pedido de sobrestamento do julgamento do recurso especial no STJ. No HC 193.433, enfrenta-se decisão proferida em 9/9/2020 pelo relator do conflito de competência 174.706 do STJ, por meio do qual suspendeu os efeitos da liminar proferida nos autos do MS 26627, deferida em 31/8/2020 pelo eminente ministro Sérgio Cuquina, determinando a autoridade coatora, excelentíssimo ministro do Estado da Justiça, que informe ao impetrante, única e tão somente, sobre a existência ou não de pedidos de cooperação internacional por autoridades judiciárias brasileiras. Veja que tem nada a ver. No HC 198.041, impugna-se decisão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de embargo de declaração ou considerá-los protelatórios e determinou trânsito imediato. No HC 178.596, questionam-se nulidades do julgamento da apelação pelo TRF da 4ª Região. No HC 184.496, impugnam-se nulidades no julgamento da apelação pelo TRF da 4ª Região. No HC 174.988, impugna-se a questão de ordem de apresentação de alegações finais entre corréus e delatores e delatados. No HC 180.985, enfrentam-se alegações de ilicitude de provas, supostas cópias do sistema MyWebDay e Droisos pela empresa Odebrecht e pessoas a ela relacionadas, bem como do material supostamente fornecido por autoridades suíças ao Ministério Público Federal. Na reclamação 43.806, aponta-se afronta à autoridade da súmula vinculante número 14, que seria necessário acesso pelo reclamante às cópias integrais dos autos da Class Action, Non-Prosecution Agreement, Cease and Desist Order, todos em pleno domínio de disposição do assistente da acusação, suposta vítima, Brad Rule, elemento de prova documentário que não pode servir apenas aos interesses do órgão acusador, paridade de armas. Na reclamação 45.948, questiona-se recurso defensivo obstado novamente e a revelia da autoridade das decisões desta Suprema Corte ante a equivocada concepção de que o pronunciamento judicial arrostado na origem é irrecorrível. Na reclamação 43.969, aponta-se a violação à súmula vinculante número 14 e se requer acesso pelo reclamante às cópias integrais dos autos da Class Action, da Non-Prosecution Agreement e do Cease and Desist Order, todos em pleno domínio de disposição do assistente da acusação, suposta vítima. Na reclamação 45.325, aponta-se violação à súmula vinculante 14 e requer-se que seja dado acesso ao reclamante antes da apresentação de resposta à acusação a toda a documentação utilizada pelo Ministério Público Federal para embasar a acusação e que está expressamente referida na denúncia, em especial vídeos e termos de colaboração dos colaboradores que foram utilizados para embasar a inicial acusatória. A declaração de prejudicialidade, presidente, torna-se mais complexa no que se refere ao HC 164.493, cujo julgamento de mérito foi regularmente finalizado pela segunda turma deste Supremo Tribunal Federal em 24/3/2021. E eu acho, presidente, que é honesto e leal lembrar que em 2018, quando se iniciou o julgamento deste caso, eu propus, senhores ministros, que o HC fosse afetado ao plenário. E por 3-2, a turma deliberou no sentido de manter o julgamento na turma, com o voto do eminente relator, ministro Fachin, com o voto da ministra da Câmara e do ministro Celso. Portanto, veja, Vossa Excelência, que isto foi deliberado. Tanto é que essa história toda, está trazendo para o plenário, não fica bem. Uma subversão processual desta ordem. Não é decente. Não é decente, não é legal, como dizem os jovens. Quer dizer, esse tipo de manobra de expediente é um jogo de falsos espertos.
Isso não é bom. Não é bom. Rememoro que, por ocasião do citado julgamento, o órgão judiciário competente, segunda turma, por maioria, concedeu a ordem habeas corpus, determinando a anulação de todos os atos decisórios praticados na ação penal 50, 46, 512, ante o reconhecimento da quebra de parcialidade do magistrado, excepto. Destaco que a conclusão perfilhada pelo colegiado assentou-se na valoração de 7 fatos indicativos de que o ex-juiz Sérgio Moro teria ultrapassado os limites do sistema acusatório, aderindo ao interesse da defesa e adotando medidas de antecipação das estratégias defensivas. Esses fatos consistiam, em síntese, no deferimento da condução coercitiva do paciente e de familiares seus, ocorrida em 4/3/2016, sem que tenha havido prévia intimação para oitiva pela autoridade policial. Na autorização para interceptação de ramais telefônicos pertencentes ao paciente, familiares e advogados, antes de adotar as outras medidas investigativas. Na divulgação, no dia 16/3/2016, do conteúdo de áudios captados em decorrência das interceptações telefônicas autorizadas. No momento histórico em que tais provimentos jurisdicionais foram exarados, pontuando os impetrantes que as principais figuras públicas utilizadas pelos apoiadores do impedimento eram o presidente Lula e o paciente. E, na condenação do paciente, reputada injusta pela defesa técnica em sentença proferida em 12/7/2017. Na atuação impeditiva ao cumprimento de ordem de soltura do paciente, exarada pelo desembargador federal Rogério Favreto, no dia 8/7/2018, em decisão liminar proferida nos autos do HC 50-25-614. Na aceitação do convite feito pelo presidente da República eleito no pleito de 2018 para ocupar o cargo de ministro da Justiça, a indicar que toda essa atuação pretérita estaria voltada a tal desiderato. No que atinge especificamente à alegação de que a decisão monocrática do eminente ministro Edson Fachin, proferida nos autos do presente habeas corpus 193.726, no dia 8/3/2021, é imprescindível rememorar que no dia 9/3/2021, a segunda turma, por ocasião da continuidade do julgamento do HC 164.493, o órgão colegiado deliberou, em sede de questão de ordem, que a decisão proferida pelo ministro Edson Fachin não implicou prejuízo à análise do HC 164.493. Transcreve-se por oportuna ata do julgamento da sessão ordinária da segunda turma de 8/3/2021. A turma, por maioria, rejeitou a questão de ordem suscitada pelo ministro Edson Fachin, decidindo que a decisão proferida pelo relator nos autos dos embargos de declaração no habeas corpus 193.726, em 8/3/2021, não acarretou a prejudicialidade do habeas corpus 164.493, vencido nesse ponto o ministro Edson Fachin. Prosseguindo no julgamento, e após o voto do ministro Gilmar Mendes, que concedia a ordem em habeas corpus, determinando a anulação de todos os atos decisórios praticados pelo magistrado no âmbito da ação penal 50, 46, 512, incluindo os atos praticados na fase pré-processual e com fundamento no artigo 101 do Código de Processo Penal, determinava ainda que o juiz excepto Sérgio Fernando Moro fosse condenado ao pagamento das custas processuais da ação penal na forma da lei, no que foi acompanhado pelo ministro Ricardo Lewandowski. Pediu vista ao ministro Nunes Marques, presente à sessão pelo paciente doutor Cristiano Zanin. Essa é a ata. Ou seja, a maioria dos ministros da segunda turma rejeitou a questão de ordem suscitada pelo ministro Edson Fachin, assentando-se que a decisão proferida pelo relator nos autos deste habeas corpus 193.726 não acarretou a prejudicialidade do habeas corpus 164.493. Ressalto que, quando da apreciação da mencionada questão de ordem pela turma, na sessão de 9/3/2021, o ministro Nunes Marques afirmou que a decisão monocrática proferida pelo ministro Edson Fachin neste HC ainda tinha caráter precário, pois pendente a análise do colegiado. Agora se realiza. Assim, destacou que, caso a decisão não fosse confirmada, a turma não estaria impedida de analisar
o mérito da suspeição. Ademais, afirmou que, se reconhecida a suspeição, o impacto em relação à licitude das provas produzidas seria mais determinante e impediria o aproveitamento dos elementos produzidos na fase pré-processual. Por isso, haveria não só utilidade no prosseguimento da análise da suspeição, como restaria clara a diferença desse debate em relação à discussão travada no presente caso. Já a ministra Carmen Lúcia ressaltou que o julgamento do HC 164.493 já estava em andamento pendente há mais de 2 anos, de modo que o prosseguimento deveria ocorrer. Por fim, o ministro Ricardo Lewandowski reiterou que o fundamento apresentado pelo ministro Nunes Marques, no sentido de que a decisão monocrática que reconheceu o prejuízo era precária e não poderia obstar o julgamento pela turma. Ademais, Sua Excelência destacou que a matéria da competência da turma seria superada quando se negou a afetação ao plenário. Com fundamento no artigo 96 do Código de Processo Penal e artigo 10 do Regimento, assentou que a turma estava autorizada e deveria continuar o julgamento do feito. Relembrando de novo, que inicialmente eu propus que essa questão fosse afetada ao pleno. A questão da suspeição naquele HC. E isto foi rejeitado. Portanto, a segunda turma decidiu por maioria de 4 membros, 4 votos, que o reconhecimento da incompetência da 13ª Vara Federal, nos termos da decisão monocrática do ministro Edson Fachin, nos autos do HC 193.726, não importou em prejudicialidade do exame da impetração vinculado no HC 164.493. A turma, em sua legítima competência, analisou o mérito da questão e o seu poder dever de exercer a jurisdição precisa ser respeitado. Com as devidas vênias aos eventuais posicionamentos contrários, a decisão neste HC 193.726, a meu ver, não compele, nem poderia compelir que a segunda turma simplesmente tivesse sua jurisdição esvaziada para apreciar a matéria sobre a suspeição nos autos do HC 164.493. A questão foi objeto de texto escrito pelo notável professor Lênio Streck, publicado no Conjur de 8/3/2021, em que o acadêmico expõe com clareza a ausência de prejudicialidade do RIT. Como observado pelo autor, será que a decisão do ministro Edson Fachin eliminou a discussão da suspeição? Diz ele, sim e não. Sim, se o Supremo confirmar a decisão de Fachin, sem ressalvas, por exemplo, aludindo à suspeição. E sim também, se o juiz de Brasília não aceitar como prova qualquer coisa que tenha sido feito por Moro e companhia. Nessa hipótese, o assunto se esvai. A resposta será não se o novo juiz tentar aproveitar provas contaminadas de Curitiba. Nesse caso, começa tudo de novo, porque a defesa dirá que o Moro era suspeito. Logo, tudo que produziu é nulo e írrito nenhum. Aliás, em termos de competência territorial, o próprio Fachin já disse, diz Lênio, que o que Moro fez é nulo e írrito. Mas tem mais, diz Lênio. Na medida em que Fachin não anulou todos os processos e apenas a decisão, então ele está dizendo que há provas que podem ser aproveitadas. Aí vem a questão. Esse é o ponto que permite, desde já, manter a decisão do julgamento da suspeição de Moro. Afinal, o STF tem de dizer se Moro, para além de ter sido considerado incompetente, foi suspeito. Isso não pode ser sonegado. Só não seria assim se Fachin tivesse anulado os 2 processos e tivesse determinado a expulsão das provas envenenadas por suspeição. Simples assim. De fato, há diversos fundamentos que afastam a prejudicialidade da impetração. Primeiramente, trata-se de caso com julgamento já iniciado e finalizado pela segunda turma. Isso foi dito recentemente pelo ministro Marco Aurélio, na sessão de quarta ou quinta-feira passada. Primeiramente, trata-se de caso com julgamento já iniciado e finalizado pela segunda turma. Não é demais rememorar que a apreciação do HC pela segunda turma iniciou-se ainda em novembro de 2018, quando nem sequer a defesa havia impetrado
este habeas corpus 193.726. Além disso, quando do exame do HC 164.493 pela turma, a decisão proferida neste HC 193.726, em embargo de declaração, ainda não era definitiva, visto que eventual recurso poderia ser interposto, como de fato ocorreu, o que ensejou este julgamento. Como se não bastasse, o fato de apreciação do HC já haver sido iniciado pelo colegiado, o que em princípio impediria a decretação de sua prejudicialidade de forma monocrática, destaca-se ainda que a matéria debatida em cada via impugnativa é distinta. Enquanto aqui se discute a questão sobre a competência, lá se analisou a impugnação em relação à suspeição, parcialidade do julgador. Sem dúvidas, ambos os temas são extremamente relevantes, visto que tocam direta e indiretamente o direito de ser julgado por juízo imparcial e natural, previamente estabelecido segundo as regras de competência. Contudo, pode-se afirmar que a questão da suspeição precede a discussão sobre a incompetência, ao passo que apresenta características de maior relevo e impacto em eventual violação aos direitos fundamentais do imputado. Tal lógica é, inclusive, adotada no CPP, ao prever que a arguição de suspeição precederá a qualquer outra, salvo quando fundada em motivo superveniente. Ademais, o reconhecimento da suspeição acarreta maior e mais grave impacto aos atos processuais em relação à incompetência. Quando há o reconhecimento da incompetência, ainda que eu mantenha algumas ressalvas, este tribunal costuma adotar a posição no sentido de que os atos instrutórios e, eventualmente, até decisórios podem ser ratificados e mantidos no processo. Eu cito aqui vários precedentes. Contudo, em relação à suspeição, o cenário é distinto, nos termos do artigo 101 do CPP. Julgada procedente a suspeição, ficarão nulos os atos do processo principal, pagando o juiz as custas, no caso de erro inexcusável. Rejeitado, evidenciando-se a malícia do expiente, a este será imposta a multa de R$200 mil a 2 contos de réis. Na doutrina, afirma-se que se a exceção for julgada procedente, todos os atos do processo, e não apenas os atos decisórios, serão nulos. Badaró, processo penal. Além disso, a lei não afirma que o tipo de nulidade se trata, de modo que, ao se aplicar a presunção de nulidade absoluta dos autos, defendida pelo autor em decorrência da taxatividade das nulidades, haveria de se entender que os atos processuais praticados por juiz suspeito deveriam ser absolutamente nulos, é o que diz Ricardo Glockner em Código de Processo Penal comentado. No HC 95.518, que a segunda turma discutiu a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro no caso do Banestado, o ministro Celso de Mello votou por deferir o pedido e, em consequência, invalidar o procedimento penal, pois tenho por gravemente ofendida no caso em exame a cláusula constitucional do devido processo legal, especificamente se tiver em consideração o comportamento judicial relatado na impetração. Embora existam julgados em que se afirma a manutenção de atos anteriores praticados por juiz suspeitos entre os precedentes, em todos eles, o reconhecimento da suspeição se deu pelo próprio magistrado em razão do motivo íntimo, o que caracteriza panorama distinto do aqui em debate. Penso que o paradigma mais representativo é um julgado da primeira turma de relatoria do ministro Sepúlveda Pertence, no qual se assentou que eventual promoção do juiz excepto não prejudica a exceção, pois ela pode acarretar nulidade absoluta de todos os atos praticados. Que lhes pertence. Exceção de suspeição, promoção do juiz excepto que não prejudica a exceção. Dado que eventual reconhecimento da suspeição do juiz implica nulidade de todos os atos por ele praticados no processo, o afastamento do juiz excepto por força de promoção não prejudica a exceção de suspeição oposta, tanto mais quando, não se aplicando ao processo penal, o princípio da identidade física, os atos instrutórios presididos pelo excepto, em princípio, permanecem válidos e eficazes. Por todos esses motivos, a segunda turma decidiu, por ampla maioria, pelo prosseguimento do julgamento do HC 164.493, o qual teve seu mérito definitivamente assentado pela concessão da ordem.
não se pode admitir que a autoridade de segunda turma seja esvaziada em momento posterior, com as vênias de estilo. Não é demais ressaltar que inexiste hierarquia entre os órgãos ou ministros integrantes deste Supremo Tribunal Federal. Ou seja, tal como preconizado pelo ministro Pertence na reclamação 1775, em lição sempre oportuna e pontual, o Supremo exerce sua competência não apenas por seu plenário, mas também por suas turmas e os seus órgãos individuais, o presidente e cada um dos ministros, devendo, exceto cada qual, manter-se nos limites do poder jurisdicional que o regimento interno lhes conferir. Esta feita, embora as decisões do plenário representem a opinião da maioria desta Corte, em sua composição ampliada, o que certamente lhe confere uma especial legitimidade decisória, há limites bem estabelecidos que devem ser observados, de modo que o Tribunal Pleno não pode revogar ou superar acordos da segunda turma fora das hipóteses recursais previstas no regimento interno, ou em situações absolutamente teratológicas. Em outras palavras, o plenário tem a prerrogativa de rever decisões monocráticas dos ministros desta Corte, em processo de sua competência originária. Artigo 5º, 12 e artigo 6º, 2d do regimento interno. Pode julgar habeas corpus contra os seus próprios ministros. Artigo 6º, 1a do regimento interno. Tem competência para anular e revogar ou modificar decisões das turmas ou do próprio pleno em sede de revisão criminal ou de ação rescisória. Artigo 6º, 1b e c. Está apto a apreciar processos das turmas que tenham sido afetados ao pleno pelos respectivos órgãos. Artigo 6º, 2b e c. Bem como encontra-se habilitado para apreciar decisões das turmas em sede de embargos de divergência ou de embargos infringentes. Artigo 360 a 336 do regimento interno. Contudo, o plenário não pode tudo e não pode modificar a decisão proferida pela segunda turma no HC 164.493, que não se encontra enquadrada nessas hipóteses legais sob pena de violação ao princípio do devido processo legal e da criação de um sistema de competências e de recursos submetido ao mais puro e volátil voluntarismo judicial. Aquele passeio trôpego dos processos a que já me referi, aquilo é constrangedor. É constrangedor, não é adequado. Como já vivemos no passado aquela outra situação do célebre HC do Lula sobre a segunda instância, em que também tirou-se o processo da turma para o pleno. Não é bom, não é bom. E como eu disse na sessão passada, de maneira muito clara, havia democracia, todos nós sabemos, inclusive a democracia constitucional, ela se compõe de regras escritas e de regras não escritas. E entre as regras não escritas que nós praticamos aqui, e eu estou no tribunal há quase 20 anos, era de que não custa ao relator trazer à turma a comunicação que sempre foi observada de que afetaria uma dada matéria ao plenário. Nós tivemos que discutir esse cabimento, o cabimento dessa prática, naquele célebre HC, no caso da segunda instância, no caso Lula, porque se colocou essa hipótese, mas não havia sido submetido. Certamente a turma não resistiria se viesse a proposta do relator. Só que estou relembrando isto para dizer, esses expedientes, de fato, não são bons. E não compõem a ética judicial. Contudo, o plenário não pode tudo e não pode modificar a decisão proferida pela segunda turma no HC 164.493, que não se encontra enquadrada nessas hipóteses legais, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal e da criação de um sistema de competências e de recursos submetido ao mais puro voluntarismo. Portanto, em relação à suspeição declarada no HC 164.493, a ausência de previsão regimental de recurso ao pleno e a decisão da própria turma de não afetação da matéria a esse colegiado levam a concluir pela ocorrência de uma espécie de precursão pro judicato,
ou seja, pela impossibilidade de revisão dessa matéria nesta oportunidade. Foi o que se deu lá atrás, em 2018, quando a matéria foi submetida, e submetida por mim. Que restei vencido. Reitera-se que o processo que se encontra sob julgamento e que foi afetado ao pleno se restringe à decisão proferida nesse ato sobre a incompetência territorial da 13ª Vara Federal de Curitiba, razão pela qual o tribunal não pode ou deve avançar sobre a questão da suspeição já decidida no HC 164.493. Do contrário, criaremos uma terceira, quarta ou quinta instância recursal sem previsão regimental de forma incompatível com o princípio da segurança jurídica. Pois bastaria que o relator, o presidente ou qualquer outro ministro trouxesse uma questão de ordem sobre a afetação ou a prejudicialidade de um processo de competência das turmas que já tenha sido julgado pelos órgãos fracionários para que o plenário possa rever integralmente o acórdão proferido, ainda que fora das hipóteses regimentares, ou decretar a sua prejudicialidade. Esse tipo de expediente, manobra, não condiz com o tribunal. Nós somos maiores porque, na verdade, nós respeitamos uma tradição. Eu tenho dito, o Supremo é maior do que a sua composição atual. Nós temos que honrar os nossos antepassados. Nós temos que olhar isso com cuidado. Se nós não zelamos pela nossa biografia, temos que zelar pela biografia do tribunal. Ressalta-se ainda que a declaração de prejudicialidade ocorre sob a lógica de uma relação de causa e efeito do antecedente para o subsequente, do prejudicante para o prejudicado. Nessa perspectiva, a decisão sobre uma questão previamente estabelecida em termos de direito material ou processual influencia ou determina o resultado de um processo ou pedido pendente. Nessa linha, ao tratar das questões prejudiciais no processo penal, Aurí Lopes Júnior diz: as questões prejudiciais vêm previstas nos artigos 92 e seguintes do CPP, não sendo competência do juiz penal decidir sobre ela, mas apenas verificar o nível de prejudicialidade que elas têm em relação à decisão penal, bem como decidir pela suspensão do processo penal até que elas sejam resolvidas. São prejudiciais exatamente porque exigem uma decisão prévia. No caso em análise, não há essa relação de prioridade ou influência processual da decisão proferida nesses autos em relação ao HC 164.493, tendo em vista a regra processual que determina a prevalência do julgamento da exceção de suspeição sobre a de incompetência. Assim, pelas razões já elencadas e em face da precedência lógico-temporal do acórdão da turma em relação à decisão proferida nesta sentada, não há que se cogitar de prejudicialidade em relação ao HC 164.493. Com efeito, todas as vênias, não ficou demonstrado na decisão do eminente relator que a declaração da incompetência do juízo teria gerado um esvaziamento dos provimentos jurisdicionais buscado em cada uma dessas vias. Eu faço tudo isto, mas não me nego a cumprimentar o eminente relator pela iniciativa de ter seguido a jurisprudência do plenário e da turma, da segunda turma, a propósito da incompetência que era chamativa, vibrante, sinalizadora da vara, da 13ª Vara de Curitiba, sobre essa temática, como ele logrou demonstrar e nos convencer. Já veio, todavia, com alguma tardança. O STJ já poderia ter decidido assim. O TRF da 4ª Região já poderia ter decidido assim. Aqui já se poderia ter decidido dessa maneira. Observe-se que esse HC foi concedido, esta ordem, em embargos de declaração. Portanto, tinha havido indeferimento inicial, a despeito da sólida jurisprudência que se tinha consagrado na temática. Por fim,
gostaria apenas de esclarecer questão suscitada pelo eminente ministro Edson Fachin em seu voto, que fez referência à decisão por mim proferida no agravo regimental no habeas corpus 155.610. Tratava-se, na referida impetração, de agravo regimental interposto contra a decisão que havia concedido a ordem de habeas corpus para reconhecer a tipicidade da conduta de explorar serviço clandestino de internet. Naqueles autos de fato proferidos, decisão monocrática, em 8/10/2019, em que reconhecia a prejudicialidade da impetração, a despeito do pedido de vista do eminente ministro Edson Fachin. Essa prejudicialidade, no entanto, foi declarada tão somente em virtude da superveniência de sentença absolutória, publicada em 26/7/2018. Assim, não há que se falar em desvirtuamento ou esvaziamento da competência da turma, sobretudo porque ali se tratava de situação absolutamente diversa daquela que ora se coloca. Ora, uma vez cassado o ato judicial que dava aso à impetração, não mais subsistia razão para o seu prosseguimento. Portanto, eu estou encerrando, senhores ministros, dizendo o seguinte: com efeito, com as devidas vênias, não ficou demonstrado na decisão do eminente relator que a declaração da incompetência do juízo teria gerado um esvaziamento dos provimentos jurisdicionais buscados em cada uma dessas vias, e por isso eu estou me manifestando no sentido de prover o segundo agravo da defesa é como voto. Muito obrigado, ministro Gilmar Mendes, pelo seu voto extenso e esclarecedor do seu ponto de vista. Em razão do horário, eu suspendo a sessão pelo tempo regimental, quando então colheremos os demais votos dos integrantes da Corte. Está suspensa a sessão. Intervalo da sessão, nós vamos para o nosso intervalo aqui no Direto do Plenário. E ainda hoje você continua acompanhando o julgamento ao vivo aqui na TV Justiça, claro, direto do plenário. O programa desta semana recebe um dos pensadores mais influentes da atualidade, o